Eu a única coisa que acho verdadeiramente espantoso é que, de repente, a Guiar Ventura, que tem uma frase, pronto, infeliz, digamos assim, mas que não é nada do outro mundo. Estamos a falar, quer dizer, a meio de uma intervenção sobre o aeroporto, que não era sobre a Turquia, basicamente para dizer que eles tinham sido rápidos a fazer o aeroporto deles, apesar de não serem o povo mais rápido do mundo, ou mais trabalhador do mundo, isto ser considerado um crime de lesa pátria no país onde o Presidente da República disse que os orientais são lentos. Ou no país onde, ainda a semana passada, uma das vozes mais esganiçadas, eu acho que o termo esganiçado nem fica mal neste caso, que é Ana Gomes, fez uma intervenção na televisão absolutamente alucinante a dizer que se André Ventura não andasse de fatinho e gravata e não se não andasse de fatinho e gravata e vestisse um fato de treino, com aquele tom de pele e aquela barba a fazer, passava por magrebino, por argelino ou marroquino. Eu fui ouvir, disseram-me, eu fui ouvir mesmo, é isso que ela diz. Quer dizer, é só preconceitos, aqui isto, aquela frase é só preconceitos. Estamos a falar do país onde, eu julgo que foi no próprio dia, ou talvez na véspera, já não me recordo, em que Isabel Moreira subiu à tribuna do Parlamento, nem sequer foi da bancada dela, para dizer que... Foi no mesmo dia, creio eu, mas horas depois foi no mesmo dia, para sugerir que os deputados do Chega tinham um problema de disfunção eréctil. Não foi bem assim que ela disse, mas foi basicamente... Foi pior. Em muitos aspectos foi pior. Portanto, quer dizer, porque é que de repente tudo se engalfinha com o André Ventura porque botadas daquelas, enfim, acho que não deviam existir, são condenáveis, mas nem sei sequer são condenáveis, aquilo é daquelas coisas que passa, porque é assim, vamos lá ver, todos nós temos imagens que são preconceituosas, naturalmente, sobre tudo, não é? Eu interrogo-me se em Portugal vamos poder continuar a contar anedotas de alentejanos. Essa é uma grande dúvida que eu por acaso tenho. Vamos poder continuar a contar. E loiras? Quer dizer, e sogras? Loiras. Eu neste fim de semana recebi uma coisa de loiras no meu WhatsApp. Não sei se não deve denunciar, nem sei a comissão é que devia denunciar aquilo contra as loiras, não é? E as sogras? Ou sogra. Ou tudo, não é? Ou tudo. Sim. Pá, antigamente havia uma coisa que tinha imenso sucesso que era... dizem que estão a mudar um bocadinho até o repertório porque... Mas isso vai muito... Mas isso tem muito a ver com determinados... Uma das minhas filhas, eu sei que não parece, olhando para mim, mas uma das minhas filhas é muito branca e ruiva. E muito branca mesmo. E toda a vida ouviu perguntas do género: mas sempre foste assim tão branca? Ah, coitadinha, és assim mesmo tão branquinha? Ai, que branquelas! Ah... Pois. E é agora. Quer dizer, é agora que ela ouve isso. Porque se fosse claro, no século XIX, o que era bonito, o que era bonito era ser branco, tons de pele bronzeados. Dava mau aspecto porque eram os trabalhadores do campo, não é? Os trabalhadores do campo é que eram bronzeados. Portanto, uma senhora fina era tinha a pele branca. Há uma canção brasileira fabulosa chamada Banho de Lua, porque a mãe não a deixa fazer banho para ficar bronzeada. É extraordinária. Bem, portanto, temos aqui situações que até evoluem. Por exemplo, o humor judaico, que é uma coisa que havia... Há livros. Não sei se hoje em dia podemos citar essas coisas, podemos contar. Eu conheço às vezes algumas anedotas que farto-me de rir com elas, mas que não sei se vocês posso contar com toda a franqueza, não é? Portanto, eu acho que estamos num ambiente que é um ambiente de toda a gente sendo ofendido com as mínimas coisas. E isto não foi sempre assim. Não foi sempre assim, não era sempre assim. Eu trouxe aqui, já de manhã citei, agora vou citar mais completamente, que é os insultos que um escritor português em tempos fez àquele que foi, ao mesmo tempo, primeiro-ministro e principal figura política do regime. Bem, o que é que ele dizia? O partido dele eram as fezes da República. A coisa não ficava por menos. É um escroque-nabo. Portanto, nunca pariu de seu cunho filho que se eu fosse. Portanto, era um genitor intelectual afadistado. Não sei bem o que é que... Isto hoje em dia, dizer afadistado, não sei o que é que aconteceria a alguém, não é? Bem, filhos em que... Portanto, e disse assim, capão de alma, sem crenças, sem decências, nem aspirações. Depois uma palavra que eu não conhecia,
carimbiburrão de quem o pariu. Não sei bem o que é que isto quer dizer, mas enfim. Jesuíta vermelho, que é uma coisa engraçada, de uma subtileza que não intruja. Falho mesmo como malandro. Cão também como intrujão. Os cães podiam protestar. Tipo patibular a quem não vale a pena de morte estar abolido em Portugal. Portanto, quase sugere que ele devia ser executado. E por aí adiante. Isto era Fernando Pessoa a escrever sobre Afonso Costa. Afonso Costa foi a figura dominante da Primeira República, enfim, uma figura muito controversa, muito polémica. Fernando Pessoa, julgo que não é necessário apresentá-lo. Sim. Portanto, mas também sabemos onde é que levou como é que termina a Primeira República. Sabemos como é que terminou a Primeira República e a responsabilidade que o Afonso Costa teve nisso, não é? Portanto, independentemente disso, a questão é que quando falamos de liberdade de expressão e quando falamos também de liberdade de informação, nós temos, infelizmente, em Portugal uma cultura que não é a cultura de as pessoas poderem dizer o que entendem e sofrerem as consequências por isso. Não, entende-se que quando alguém é mais... Por exemplo, isto é um Portugal, isto é um país onde na política agora se diz o senhor mentiu, em vez de dizer o senhor mentiu, diz o senhor faltou à verdade. Gostava de saber qual é a diferença. Fica menos ofensivo, talvez, não sei, mas faltou à verdade. Porquê é que não se diz logo? Isso é uma mentira. Não, isso é uma... da inverdade. Isso é uma inverdade. Olha, viu-se como acabou. Viu-se como acabou a inverdade. Isto é um jogo de aparências que eu nunca fui adepto e, portanto, não defendo. Mas agora, ainda aos fundamentos, digamos, e às razões, porque eu acho que, e depois já vamos tentar perceber as dificuldades que isto pode ter. Nós temos em Portugal uma forma de olhar para a liberdade que é quase de forma congénita limitada. Eu vou comparar aquilo que diz a Constituição americana sobre o direito à liberdade de expressão com o que diz a Constituição portuguesa, porque são os textos fundamentais. A Constituição americana é a famosa primeira emenda. Portanto, é uma das emendas mais importantes, uma das coisas que está sempre a ser debatido nos Estados Unidos, que é a primeira emenda, que diz que o Congresso, portanto, Senado e Câmara dos Representantes, não pode fazer qualquer lei que de alguma forma limite a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, manifestação e religião. Religião muito importante aqui também. Repara, a formulação é, não pode fazer qualquer lei que de alguma forma limite. Isto é a formulação. E isto foi isto que permitiu mesmo coisas que nós podemos não concordar, como, por exemplo, a legalidade da literatura pornográfica. Houve julgamentos sobre isso, que acabaram no Supremo Tribunal, são famosos, há filmes em que isso é relatado. Se eu fico entusiasmado por a pornografia estar exposta em todo lado, não fico, mas, pronto, tenho que... Não acho que isso se resolva nos tribunais ou através de leis. Em Portugal, o que é que nós dizemos? A nossa lei equivalente, eu não tenho aqui citada, mas cito de cor, basicamente diz, em Portugal é garantida a liberdade de informação. Para garantir a liberdade de informação serão produzidas leis ordinárias. Portanto, isto é, a liberdade é garantida no quadro de leis que vão ser feitas. É exatamente o contrário. Ali diz, não se fará qualquer lei para limitar. Em Portugal diz, para assegurar a liberdade tem que se fazer leis. E as leis o que fazem sempre é limitar. Porque qualquer lei que faz é enquadrar, regular, limitar. Portanto, o quadro mental é o inverso, o oposto. E eu, pessoalmente, prefiro mais um quadro mental de, as chamadas liberdades negativas do Isaiah Berlin. Portanto, não mexes nisso, deixa andar. Portanto, o Estado não se mete. E neste caso concreto, é o Presidente da Assembleia da República. E eu acho que desse ponto de vista, aquilo que ele disse, aquilo que os deputados dizem é responsabilidade deles e, no limite, responsabilidade dos eleitores que os elegeram. Portanto, se eles fazem coisas que não deviam fazer, isso pode ser discutido, designadamente pelos outros deputados, pode ser denunciado, designadamente pelos outros deputados, não deve ser objeto de uma censura do Presidente da Assembleia. Esta questão, parece-me que é muito relevante, porque depois a seguir há sempre o outro argumento, que é assim, está bem. Epá, mas e o discurso de ódio? Bem, o que é o discurso de ódio?
Quer dizer, se eu fizer um apelo direto à violência, se eu fizer um apelo direto à discriminação, mesmo assim, nestes casos, eu muitas vezes tenho dúvidas se posso considerar que isto é um discurso de ódio, no sentido de merecer ser criminalizado e punido. Tenho muitas vezes dúvidas sobre isso. Mas não é uma discussão deste género em que, por exemplo, vamos pensar, quantas paredes deste país estiveram ao longo dos últimos 50 anos pintadas com palavras de ordem do género morta qualquer coisa. Aos agrários, aos capitalistas, aos... sei lá, qualquer coisa, morte. Quer dizer, nós estamos no país onde recentemente o principal teatro nacional esteve em exibição uma peça chamada Catarina ou a Beleza de Matar Fascistas. A Beleza de Matar Fascistas. Reparem, se eu for pela lógica do discurso de ódio, esta peça está proibida. Beleza de matar, seja quem for. Beleza de matar. Quer dizer, porque é que eu acho que isto se justifica? E é normal, e é ou arte, ou política, ou liberdade de expressão, e o contrário, não. Portanto, o argumento que eu tenho visto usar por gente de muitos setores políticos relativamente a isto, no sentido de dizer, quer dizer, também vejo gente de muitos setores políticos usar o contrário, mas usar o argumento de que a liberdade de expressão é sagrada, porque no dia em que a limitarmos, podemos estar a limitá-la hoje a nosso favor, mas amanhã alguém limita contra nós, é um argumento que eu acho que é substantivo e deve ser dito a toda a gente. Quer dizer, não façam aos outros aquilo que não queres que façam a ti. Portanto, não limites a liberdade dos outros, porque um dia pode ser a tua que é libertada, porque a opinião pública varia, portanto, tem flutuações, vai para um lado e vai para o outro, e isso é normal, é a ordem natural das coisas. Portanto, esse aspecto eu acho que é um aspecto central. E tudo o resto sobre... Por exemplo, o direito ao bom nome e as ofensas. Eu sou um especialista nisso, não é? Já fui não sei quantas vezes a tribunal por causa de ofensas ao bom nome. As únicas vezes que fui condenado em Portugal, fui absolvido na União Europeia e o Estado português condenado. Portanto, por regra, fui sempre absolvido. Nunca foste condenado? Se considerar que as vezes que fui a seguir, o Tribunal Europeu considerou que Portugal não podia condenar, nunca fui condenado. Portanto, desse ponto de vista. Isto também quer dizer que existe aqui um entendimento muito lato sobre o que é a liberdade de expressão em Portugal, mesmo tirando esses casos em que tiveste que recorrer. Já foi melhor, já foi pior. Eu devo dizer que já vi juízes em Portugal, por exemplo, sobre estas matérias, a terem entendimentos muito claros. Olha, um desses juízes, devo dizer, foi num caso em que o ofendido era, salvo erro, Manuel Maria Carrilho, e quem fazia a ofensa era o António Barreto, em que o juiz, que era o juiz Rui Teixeira, agora que se fala muito dele, não é? Portanto, na altura ele estava no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, ele agora está no Tribunal da Relação. Sim. E já agora não estou conseguindo lembrar-me porque é que ele foi agora falado muito. Agora também... Por causa um destes processos, um destes processos em que ele não discordou do Ministério Público. Talvez o Luís Rosa nos ajude daqui a pouco. Discordou do Ministério Público. Mas na altura ele foi buscar precisamente acórdãos do Tribunal Europeu para, entre outras coisas, dizer, que é uma coisa que em Portugal muita gente fica de cabelos em pé, que é quando se é figura pública, nomeadamente quando se exercem cargos públicos, tem-se um poder que faz com que a nossa reserva de vida privada, não é vida privada, é vida íntima, são coisas diferentes, mas que a nossa reserva de vida privada e a nossa reserva de bom nome sejam comprimidos. Esta é a doutrina. Quer dizer, esses direitos são comprimidos quando beneficiamos do facto de sermos figuras públicas. E atenção, não é preciso exercer um cargo público para beneficiar de ser uma figura pública. Portanto, esta é a doutrina europeia. Em Portugal nem todos os juízes aplicam isso. Ele aplicou muito bem, na altura, a sentença a sentença desse caso eu considerei exemplar. Eu lembro-me de ter estado na instrução a prestar o meu depoimento e ter discutido com o meu advogado da época, que ainda hoje meu amigo, que é o Francisco Teixeira da Mota, e ele achar isto é impossível não irmos a julgamento. E eu disse, olha, pela forma como ele fez as perguntas, pelo aquilo que ele quis saber de mim,
este juiz, eu acho que há uma possibilidade de não irmos a julgamento. E não fomos, quer dizer, não foi o António Barreto, não era, na altura era diretor do jornal, mas não era diretamente implicado naquele caso. Portanto, há situações destas, mas também há o contrário, não é? Portanto, cada juiz é um órgão de soberania, portanto temos um caminho a percorrer, que apesar de tudo eu acho que temos percorrido, mesmo assim, apesar de tudo acho que temos percorrido, mas vi outras situações. Há uma outra situação em que eu e um outro juiz do público fomos condenados e que depois, obviamente, absolvidos em instância europeia e o Estado português condenado, em que houve foi o Supremo Tribunal, aquilo acabou no Supremo Tribunal, em que a sentença dizia que uma notícia verdadeira não devia ter sido dada porque ofendia o bom nome de uma instituição importante como o Sporting Clube Portugal. Mesmo sendo verdadeira. Mesmo sendo verdadeira. Estamos a falar de dívidas fiscais. Mesmo sendo verdadeira. Obviamente isto, enfim, a jurisprudência, por exemplo, do Supremo Tribunal dos Estados Unidos vai ao ponto de dizer que notícias falsas, se forem dadas de boa fé, isto é, sem ser com malícia, com vontade de magoar deliberadamente, portanto, houve uma investigação jornalística que se enganou, que todos nós nos podemos enganar, notícias falsas, se forem dadas de boa fé, não devem gerar condenações. Portanto, há uma latitude enorme. Há uma latitude enorme neste entendimento. Eu tendo a ir sempre para a latitude de considerar que temos de tratar os cidadãos como pessoas adultas e se são pessoas adultas, são pessoas com quem nós podemos discutir. Olha, se os turcos são ou não são trabalhadores, ou os gregos, ou se os alemães são ou não são maliciosos, ou se os orientais são lentos. Ou se os orientais são lentos. Ou trabalhar que nem um Moro. Ou trabalho... Não, e tanta outra coisa, não é? Porque, por exemplo, será que devo ficar ofendido quando vou ao norte do país e me tratam por Moro? E não é por causa do meu tom de pele que é sempre um bocadinho mais escuro, é porque sou de Lisboa. Ou quando vou à Madeira e dizem esses cubanos... Quer dizer, não tenho que ficar ofendido, quer dizer, mas isso leva-nos sempre para outro tema, que é o tema de agora se achar que tudo isto deve ser comprimido em função de microsensibilidades. E, portanto, há temas sobre os quais eu não posso, de forma nenhuma, dizer uma piada, levantar dúvidas, levantar questões. Nós temos aqui falado imensas vezes de questões que têm a ver com... Mas estou a tentar pensar qual é a melhor forma de dizer. Se é orientação sexual, uma parte é orientação sexual, outras têm a ver com o género, digamos assim. E há temas destes que em muitos países, mesmo países muito liberais, como os Estados Unidos ou a Inglaterra, estão hoje sob enorme pressão para certo tipo de coisas não poderem ser ditas. Ou temas que têm a ver com... O termo raças, eu não gosto do termo de raças porque acho que não é cientificamente correto, mas, portanto, tons de pele diferente. Portanto, pessoas de pele diferente, origens geográficas diferentes, vêm de outros continentes, de outras culturas, de outras geografias. Uma das questões que me permite muitas vezes ter um debate, sobre um tema central, até para limitar o crescimento dos extremos políticos, que é como é que eu consigo recuperar em Portugal e na Europa, um ritmo de crescimento económico que garanta que aquilo que provavelmente vai acontecer nesta geração não volta a acontecer, que é os pais não terem melhor vida que os filhos. Durante as desde a Revolução Industrial, que mesmo com guerras, mesmo com catástrofes, por regra, a geração seguinte beneficiava de um melhor nível de vida do que a geração anterior. E nós estamos na Europa e em Portugal naquela situação em que essa perspectiva se está a esfumar. Os pais olham para os filhos até tiveram uma formação universitária e não conseguem sequer ter um emprego como eles tiveram no início de vida. Portanto, isto cria uma frustração que alimenta os extremos políticos. Neste momento, os extremos políticos são sobretudo à direita. Mas em França também são à esquerda, atenção. Nem todos os países têm um movimento como aquele que acontece em França, mas há e em Espanha há 10 anos atrás também era à esquerda. Portanto, assumidamente populista. O Podemos em Espanha assumia-se como populista. Para eu contrariar isto, entre outras coisas, tenho que fazer uma coisa que para estas almas caridosas não posso fazer, que é comparar modelos de países. Comparar uma coisa que é discutido desde Max Weber, que é saber se a cultura de um povo ou a cultura de uma sociedade tem ou não tem influência no desenvolvimento económico dessa sociedade. Desde o famoso livro
a ética protestante e o espírito do capitalismo, que isto é um tema de debate entre aqueles que se preocupam com sociedades que são eficazes no que respeita ao crescimento e à distribuição de riqueza, que as duas coisas muitas vezes andam associadas. Sociedades que não distribuem riqueza, por regra, também não crescem. São sociedades oligárquicas. E basta irmos para boa parte do mundo sabemos que isso acontece. É porque lá são todos ladrões? Não. É porque por razões que têm a ver com razões às vezes culturais, legais, institucionais, históricas, muitas razões. Mas a nossa tendência é para eludir todo este debate de uma forma muito simples. Há uns culpados de tudo o que está mal no mundo. Portanto, se na Turquia, que durante séculos foi vista como uma ameaça na Europa, teve as suas tropas à portas de Viena, houve batalha, enfim... não vou contar toda a história do que foi o Império Otomano. Se hoje eu digo a Turquia está atrasada economicamente relativamente à Europa, e em boa parte é por isso que a possibilidade da Turquia entrar na União Europeia nunca foi totalmente levada a sério, precisamente porque é um país grande com um atraso económico por comparação, e basta ir à Turquia para perceber que isso é assim. Será que, enfim, dizer que são muito ou pouco trabalhadores não faz sentido? Mas faz sentido saber se eu tenho ou não um ambiente institucional e económico que estimula a criatividade das pessoas. Quer dizer, o que é que me adianta a mim, em Portugal, dizer que os portugueses trabalham muitas horas se durante essas horas são pouco produtivos? E isto é economia, não tenho uma avaliação dos portugueses. Isto é economia, é números da economia. Nós trabalhamos mais horas do que a média, mas produzimos por hora menos do que a média. Pronto. Isto corresponde a um juízo de valor sobre a preguiça dos portugueses? Não corresponde a um juízo de valor. Agora, eu tenho que poder discutir isso. Eu não posso discutir isso porque a culpa ou é dos capitalistas, ou é dos colonizadores, ou é de Diabo 7. Não consigo sequer propor as mudanças e criar consensos sociais para as mudanças. Não é só propor mudanças, é que essas mudanças sejam assumidas pela sociedade de forma a que haja alterações, de forma a que, por exemplo, a Europa deixe de perder terreno para os Estados Unidos em termos de geração de riqueza, que é o que está a acontecer neste momento. Já falámos disso aqui em alguns programas anteriores. Portanto, a criação destas barreiras à discussão, em que de repente há temas tabus e, ao mesmo tempo que há esse tema tabus, há meia dúzia de frases feitas que são solução para tudo, não são uma barreira aos partidos radicais. E o bom exemplo disso é comparar aquilo que era o ativismo do anterior Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, ativismo que desde o primeiro dia, desde o discurso de tomada de posse, ele faz um discurso de tomada de posse com uma coisa verdadeiramente extraordinária, que é dirigir-se de forma... em vez de dizer que ele está ali a ser o árbitro, disse, eu estou aqui a ser o árbitro, mas quero conter aqui uma parte destas bancadas que estão aqui à nossa frente, a parte mais à direita. Ele disse isso logo no discurso de tomada de posse e depois praticou. O resultado foi a multiplicação do número de deputados do Chega e a não eleição de Augusto Santos Silva num círculo eleitoral em que o Chega ganhou. Portanto, este foi o resultado. Quer dizer, isto não resulta assim, não é assim que se lá vai.